Olá, eu quero compartilhar mais um texto da Sagrada Escritura com você nessa oportunidade que Deus nos dá. O texto de hoje é o Salmo 77. Eu peço que você abra a sua Bíblia na sua casa, ou em qualquer lugar que você estiver aí, talvez no seu carro, no seu trabalho, se isso for possível. Abra a sua Bíblia, acesse a Escritura Sagrada, Salmo 77. Muitas pessoas relacionam os Salmos à pessoa de Davi. Todavia, o livro dos Salmos possui mais autores, como, dentre outros, aí, próprio Salomão, Moisés e também Asaf. Asaf, que é o autor deste salmo, salmo de número 77. Geralmente, os salmos de Asaf, eles tratam dos dilemas e das realidades duras da vida. São salmos profundos, que ali tratam de amarguras, angústias, dúvidas, medos, incredulidades do coração de uma pessoa, até mesmo de uma pessoa que conhece a Deus, de uma pessoa cristã. São interessantes os salmos de Asaf, porque eles mostram a vida cristã tal como a vida cristã é. A vida cristã é uma vida dura, difícil, não é fácil ser cristão, embora o Espírito Santo em todo momento nunca nos abandone, nunca esteja longe de nós, mas sabemos que é difícil. E estes salmos de Asaf, eles mostram de uma maneira muito interessante essa realidade. Quando nós olhamos as narrativas bíblicas, de repente olhamos os grandes heróis da Bíblia, Sansão, que teve grande poder, Davi, que matou o gigante, que destruiu ali exércitos, e tantos outros heróis. Às vezes a gente tem uma noção errada dessas pessoas, pensando que eles eram super-homens, que eles não viviam dilemas. E o interessante dos livros dos Salmos, especialmente os Salmos de Asaf, o interessante é que eles demonstram a realidade de que estes heróis, na verdade, não eram heróis, né? Eram pessoas normais que se colocavam diante de Deus, eram pessoas que tinham os seus medos, as suas angústias, os seus pecados, as suas dificuldades. Por isso é muito importante a gente estudar, vez ou outra, os salmos e textos que nos mostrem, assim, a realidade de quem nós somos. Nós somos pessoas que temos os nossos medos, as nossas dificuldades, os nossos pecados, os nossos dilemas. E diante disso eu quero trazer com este salmo uma reflexão para um momento de aflição. Uma reflexão para um momento de aflição. Afinal de contas, nós temos aí vários motivos para estar aflitos. Vivemos um momento crítico, politicamente falando, um momento crítico de saúde pública, um momento crítico em relação à economia, um momento crítico também em relação à religiosidade. A própria igreja, os líderes das igrejas têm encontrado bastante dificuldade de entender o que está acontecendo no momento. Então, todas estas coisas são todos esses motivos, esses fatores que eu levantei, são coisas que trazem aflição ao nosso coração. Ninguém gosta de estar confuso. Ninguém gosta de ver pessoas morrendo. Ninguém gosta de ter o seu direito de ir e vir bloqueado pelas autoridades. Então, é inegável que nós estamos vivendo momentos de aflição. Por isso eu quero trazer uma reflexão neste salmo, que poderíamos dizer aqui uma reflexão para um momento de aflição. Afinal de contas, como você vai poder perceber, o salmista, Asaf, ele estava passando por um momento difícil. Nós não sabemos detalhes desse momento, não sabemos o contexto exato no qual se originou este salmo, não sabemos disso, mas só sabemos que ele estava vivendo momentos de aflição, momentos de dificuldade, e podemos tirar lições interessantes porque podemos observar a postura dele, já que esse texto não é qualquer texto, né? É um texto inspirado pelo Espírito Santo, assim como todo texto que se encontra nas Sagradas Escrituras. Vamos lá? Uma reflexão para o momento de aflição. A primeira coisa que observamos, nós vamos observar as partes deste salmo, e ao observar as partes do salmo e analisá-las, nós vamos tentar tirar as lições para o nosso momento de aflição. Eu convido você então a ler o Salmo 77
E a primeira parte deste salmo vai do verso 1 até o verso de número 3. E é uma espécie de grito, né, de rugido de aflição do próprio salmista. Isso é muito impressionante. Gostaria de compartilhar, então, essa primeira parte, que é um grito de aflição do salmista. Verso 1 até o verso de número 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Começando aí pelo título, que também é inspirado ao mestre de canto Jedutum, Salmo de Asaf. Isso significa que este salmo foi feito ali para o maestro, né, para ser usado no templo como um cântico. E diz o seguinte: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Verso 2. No dia da minha angústia procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa a consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Então veja como há elementos nessa primeira parte que demonstram aflição, até mesmo uma aflição até mesmo curiosa, com expressões intrigantes de uma pessoa diante de Deus, dizendo que procura o Senhor, dizendo que clama a Deus, dizendo que não se cansa, né, de ter as suas mãos levantadas diante de Deus durante toda a noite, e dizendo que até mesmo a lembrança de Deus, a lembrança, né, o fato de ele se lembrar de Deus, traz sofrimento para ele. Ele passa a gemer, ele medita e o seu espírito, a sua alma fica desfalecida, fica triste. A primeira coisa que eu quero compartilhar nesta primeira parte deste salmo é que nos momentos de aflição, nós devemos primeiramente olhar para o trono de Deus. Veja que coisa maravilhosa que podemos destacar aqui. O salmista, não importando aqui o momento que ele estava vivendo, as circunstâncias, os detalhes que nós não sabemos, como disse, mas ele sabe a quem ele deve clamar. Ele está clamando a Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo, grito a Deus. Ele procura a Deus, o verso 2. Ele não procura primeiramente a ajuda de outras pessoas. Ele sabe a quem procurar. Ele se rende diante de Deus. Ele se lembra de Deus. Em meio a essa circunstância tão difícil que o salmista estava atravessando, sua alma estava aflita, estava ansiosa, estava angustiada. Ele se lembra de Deus, mesmo que até mesmo essa lembrança pudesse trazer algum tipo de tristeza para ele. Isso tem a ver com o contexto que, como disse, nós não sabemos com detalhes. Todos esses indicativos, clamar, persistir, procurar, lembrar, nos mostra que nós devemos viver uma vida profunda diante de Deus. Devemos deixar a superficialidade. Alguém disse que nós devemos deixar como cristãos de ser como uma criança que vai na padaria e pega aquele pão doce, né? E isso acontecia até comigo quando eu era criança. Pegava aquele pão doce ali e comia só o açúcar que estava por cima, né? Só aquela parte bem docinha. E a outra parte eu não queria comer. Não devemos ser assim como cristãos. Não devemos querer somente enfrentar os momentos açucarados da vida. Há os momentos amargos da vida cristã. As realidades duras. E este salmo nos mostra isso. Essa primeira parte nos mostra essa realidade. E nos mostra a quem devemos clamar. Em quem devemos persistir, procurar, nos lembrar. O verso 142, verso 1 e 3 diz o seguinte: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença expõe a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vida. Tudo isso aponta para a realidade de que, nos momentos difíceis, nós devemos olhar para o trono de Deus. Antes de buscar ajuda em alguém, antes de ligar para um amigo, antes de procurar ajuda dos pais, a primeira pessoa na qual nós devemos confiar, em quem devemos confiar, a primeira pessoa que devemos buscar é Deus. Nós vemos o próprio exemplo de Jesus Cristo. Em Hebreus 5,7 diz que Jesus, nos dias em que esteve aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade.
Então, o próprio Cristo, que sofreu aflições terríveis, né, por conta do fato de que ele levou os pecados das pessoas. O texto diz que ele buscou com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas, buscou a presença de Deus. E muitas vezes nós não buscamos a presença de Deus. Nós não nos ajoelhamos diante de Deus, nós não nos humilhamos diante de Deus, não levantamos as nossas mãos de madrugada buscando ao Senhor, como o salmista disse que fez aqui. A primeira coisa, se você está passando por um momento de aflição, busque o trono de Deus. Olhe para o trono de Deus. A segunda parte deste salmo vai do verso 4 até o verso 10. E o salmista começa a mostrar ali mais profundamente as indagações do seu coração. Vamos ler o verso 4 até o 10? Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Veja a aflição que esse salmista estava vivendo. Asaf. Verso 5. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Especialmente esse verso 10 é de difícil tradução. Mas podemos ver do verso 4 até o verso 9 que o salmista começa a se lembrar daquilo que Deus fez. E provavelmente o contexto dele é um contexto em que Deus, aos olhos dele, não estava agindo como antigamente. E ele faz diversas perguntas. Será que Deus rejeitou para sempre o seu povo? Será que Deus não vai tornar a ser propício? Ou seja, será que Deus não vai tornar a ser favorável ao seu povo? Então ele olha o passado, ele olha os milagres de Deus, e ele olha para o contexto dele e ele vê que Deus não está operando nada. E aí vem o verso 10. Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra de Deus. A ideia aqui é como se o salmista perguntasse para si mesmo, então pensei comigo, este deve ser o meu problema, pensar que o grande Deus deixou de amar o seu povo, pensar que o grande Deus mudou a sua destra. Então, eu sou favorável a essa interpretação do verso 10. De repente, ele coloca a sua situação diante de Deus e o salmista para, olha, esse é o meu problema, o problema de pensar que Deus deixou de agir. Porque Deus não deixa de agir. Ele pode agir de outras maneiras. Podemos não enxergar o agir dele, mas ele nunca deixa. Então, o salmista enxerga o seu problema, ele olha para o seu próprio coração. Então, essa segunda parte é a segunda lição que eu quero trazer para você. Nos momentos de aflição, nós devemos olhar para o nosso próprio coração. Isso não é fácil. Não é fácil tratar os problemas do nosso coração. A Bíblia diz que o coração é aquilo que há de mais enganoso. É muito mais fácil apontarmos ou olhar ou tentarmos tratar o problema das outras pessoas do que o problema de nós mesmos. A prova disso é que dificilmente alguém quer fazer um exame para ver como é que está a sua saúde. Então, às vezes temos algumas dores, alguns problemas ali de saúde e geralmente fica difícil para o médico. Muitas vezes temos até medo de saber quais serão os resultados dos exames, porque é difícil se examinar. É fácil tentar examinar as outras pessoas, mas é difícil se examinar. Então nós vemos que nos momentos difíceis, de aflição, de confusão, de tristeza, nós devemos, além de olhar para o trono de Deus, devemos olhar para o nosso próprio coração. E essas perguntas devem ser enfrentadas pelo poder do Espírito Santo. O puritano John Bunyan, autor do Peregrino, dos livros mais vendidos da história, especialmente da literatura inglesa, ele fala sobre a oração, ele tem várias definições do que é a oração, e uma das definições ele diz que a oração deve ser um derramar sincero do coração diante de Deus. Sincero. Às vezes nós queremos enganar a Deus. Estamos tremendamente aflitos e nos colocamos diante de Deus com mentiras, dizendo que está tudo bem, fazendo uma oração formal. O que aprendemos com esse salmo é que mesmo aqueles nossos medos mais profundos, mesmo aquilo que nos envergonha, nós devemos apresentar diante de Deus. Senhor,
Diante de ti eu coloco com sinceridade o meu coração. Se temos dificuldade para crer, devemos colocar, Senhor, eu não consigo crer. Se temos dificuldade para ser crentes, devemos colocar, Senhor, eu não consigo ser crente. Se temos dificuldade de enfrentar alguma situação, Senhor, eu tenho dificuldade para enfrentar. Se estamos com um problema na família, no trabalho, devemos colocar diante de Deus, devemos olhar para o nosso coração e devemos ver sinceramente qual é o nosso problema. Tentar entender isso pelo poder do Espírito Santo. E uma vez achado o problema, admitir isso como salmista. O problema, como ele disse, o problema é que eu esqueci que Deus age em favor do seu povo. Eu estou negando que Deus age. A terceira parte deste salmo vai do verso 11 até o verso 15. E o salmista já está aqui com, parece, uma nova perspectiva. Veja que o próprio processo de oração faz com que Deus mesmo, através do poder do seu Espírito Santo, mude o nosso coração. E parece aqui que o salmista está com uma nova perspectiva. Ele começa a fazer uma retrospectiva dos feitos do Senhor. Feitos que outrora traziam angústia para ele. Mas agora ele começa a olhar com uma nova perspectiva para esses feitos, essas maravilhas que Deus fez. Verso 11 até o verso de número 15. Veja, verso 11. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. 12. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Verso 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Veja que a perspectiva do salmista muda aqui. Ele já começa então a fazer uma retrospectiva dos feitos de Deus e chega à conclusão no verso 13 que o caminho de Deus é de santidade. O que quer dizer isso? Em outras palavras, ele está admitindo tudo que Deus faz é correto. É muito importante isso para um momento de aflição. É muito importante a gente entender que tudo que Deus faz é correto. Existe um episódio lá do Monteiro Lobato, é o personagem chamado Américo Pisca-Pisca, do Monteiro Lobato, um que reclamava de tudo. E esse episódio diz que ele olhou ali na natureza um pé de jabuticaba e viu que o pé de jabuticaba era tão grande e dava uma frutinha pequena. E ele olhou para a rama ali de abóboras e viu que aquela rama de abóboras era relativamente pequena e tinha uma abóbora tão grande. E ele diz, olha, se eu fosse Deus, eu faria ao contrário. Em determinado dia, ele foi dormir pensando nessas coisas e ele foi dormir debaixo do pé de jabuticaba e acordou com uma jabuticaba caindo na cabeça dele. E pensou consigo mesmo, que bom que foi uma jabuticaba e não uma abóbora. Digo isso aqui para mostrar que Deus ele sempre faz aquilo que é certo. Do verso 11 ao 13, há um destaque ao caráter de Deus. Ele é santo, ele é justo, mesmo que não entendamos aquilo que ele está fazendo. Como é o contexto agora que nós estamos vivendo? Mesmo que não entendamos, ele é justo, santo, tudo que ele faz é perfeito. Verso 14 e 15, tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Ele se revela, feito notório. Entre os povos ele manifesta o seu poder. Verso 15, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Veja como o salmista agora já está olhando o passado com uma perspectiva diferente. Uma perspectiva, não diria otimista, nem pessimista, mas realista. A realidade é que Deus faz tudo perfeito. Não precisamos de algum coach para nos dizer que as coisas vão andar bem. Não precisamos de alguém pessimista. Essas coisas são distorções da realidade. Nós precisamos enfrentar a realidade. E somente quem fez a realidade pode dizer para nós o que é a realidade. A realidade, então, é que Deus está no controle. Talvez possamos pensar que, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo no mundo, perdemos o controle. Ou a ciência perdeu o controle. Ou o Estado, o governo perdeu o controle. É claro que isso fica mais claro agora, que eles não estão no controle. Mas a realidade é que eles nunca estiveram. Deus, ele sempre está no controle, mas essas coisas ocorrem por vontade de Deus, para que isso fique patente, fique claro para nós que é Ele quem está no controle de todas as coisas. Se você está no momento de aflição, então, recorde aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus fez pela sua vida, aquilo que Deus fez pelo povo de Deus. Todos os atos maravilhosos de Deus podem trazer consolo para a sua vida.
Não devemos, então, focar a nossa mente somente nas impressões negativas ou positivas de modo distorcido, mas devemos olhar para a realidade. Por último, todos aqueles que estão nos ouvindo, a última parte desse salmo, vai do verso 16 até o verso 20, o salmista fala sobre a libertação do povo de Israel. Então ele usa algumas figuras aqui que apontam para o momento mais importante da história de Israel. Então veja que ele era um israelita, um judeu, e agora ele coloca os olhos para o passado e ele começa a destacar agora o momento mais importante, que foi a libertação do povo do Egito. E como é um texto poético, ele usa diversas figuras de linguagem aqui apontando para essa libertação. Verso 16 até o verso de número 20 diz o seguinte: Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Então ele está se referindo ali à abertura do mar, né? É como se as águas vissem a Deus e temessem e se abalassem. Verso 17. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu conduzistes como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Então o salmista olha aqui para o momento mais importante de redenção do Antigo Testamento. O Deus que libertou todas as coisas, ele é o Deus que pode pastorear o seu povo nos momentos difíceis. Por vezes, na Escritura Sagrada, homens de Deus, em momentos de aflição ou não, rememoraram, lembraram dos grandes atos de Deus, das maravilhas que Deus fez e que Deus faz. Um exemplo interessante disso é o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, num contexto em que ele vinha falando ali sobre diversas maravilhas do plano de Deus, a salvação, a predestinação, o futuro de Israel, alguns mistérios maravilhosos, e ele para um momento para avaliar, acredito eu, toda essa maravilha, todo o plano de Deus que é perfeito, e ele profere uma doxologia, ou seja, palavras de glorificação a Deus, dizendo o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Esse último ponto, em que o salmista olha para o maior momento de redenção do Antigo Testamento, nos ensina que nos momentos de aflição, nós devemos olhar para o maior momento de redenção de Deus na nossa vida. E qual é o maior momento de redenção da Bíblia? Momento este que é prefigurado, inclusive, pela libertação do povo do Egito. O maior momento de redenção é quando Jesus Cristo encarna, se torna carne, quando ele morre, ressuscita e é glorificado, está à destra do Pai e aguardamos o seu retorno. E o ápice disso é o momento da cruz, que Jesus Cristo ali está levando o pecado do seu povo. Por isso, nos momentos de aflição, nós devemos olhar para Jesus Cristo na cruz. Porque isso nos mostra que Deus não poupou o seu próprio Filho. Como não nos dará com o seu Filho todas as coisas que precisamos para viver? Essa é a indagação do apóstolo Paulo. Na verdade, uma pergunta retórica, uma afirmação. Ou seja, quando olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que Deus foi poderoso para, de uma vez, pagar pelos pecados do seu povo, sacrificando o seu próprio Filho na cruz. Ele não seria poderoso, então, para guiar o seu povo no momento de pandemia, no momento de guerra, em um momento de seca, de fome, ou qualquer outro tipo de aflição? Portanto, no momento de confusão, de aflição, de tristeza, em vez de deixar os momentos bons do passado nos deprimir, nós deveríamos nos sentir abençoados,
O fato de Deus ter trabalhado poderosamente no passado significa que ainda há esperança para o futuro. O Deus do passado não mudou, ele é o mesmo Deus. Não importa o quão grande seja a escuridão das circunstâncias atuais, essas circunstâncias não são maiores do que Deus. Por isso, no momento de aflição, meu querido, minha querida, olhe para o trono de Deus. No momento de aflição, olhe para o seu próprio coração. Momento de aflição, olhe para trás, faça uma retrospectiva dos feitos do Senhor. No momento de aflição, olhe para a cruz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero orar por você, por todos nós, para que consigamos fazer isso nesse momento tão terrível que o mundo vive. Que Deus nos ajude, que Deus ajude a nossa nação, as igrejas, as pessoas, as empresas, as cidades, os países. Que Deus abençoe todas essas pessoas. Vamos orar por isso. Ó Senhor amado, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti em oração. Sabemos que somos ouvidos pelo Senhor, não porque somos perfeitos, na verdade somos tão pecadores, ó Pai, mas porque o único mediador entre nós e o Senhor é Jesus Cristo, aquele que nos deu a possibilidade de ser justos, nos justificou por suas obras. Nós oramos, ó Pai, por este momento que a nossa nação vive. Oramos, ó Senhor, pelos poderes políticos, pela economia, pela saúde, pelas igrejas, pelo momento de confusão. E oramos para que as pessoas se conscientizem de que tudo isso está nas Tuas mãos e de que este é o momento de refletirmos sobre nossas prioridades, se temos dado prioridade ao Senhor. Nos ajude em momentos tão terríveis. Nos ajude a olhar para o Teu trono, a olhar também para o nosso coração e perceber o que temos feito de errado. Nos ajude a olhar os Teus feitos do passado e, em especial, a nunca nos esquecer da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a causa de nossa aceitação diante do Senhor. Nós pedimos essas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.